Olá a todos, vamos falar hoje sobre humanização no Brasil e sobre o olhar não humanizado, o que significa e o que significa também humanização. Eu vou conversar nessa live com a Raquel Lima, que é uma colaboradora e analista do Instituto AELA. Vamos falar sobre o assunto da humanização porque ele tem uma forte conotação no contexto da psicanálise que eu trabalho há décadas. Eu sou Adriana Tanese Nogueira, para quem não sabe, eu estava lá no começo da humanização, entre as mulheres, que foi em 2001, muito tempo atrás. Oi, Raquel, boa Oi, tarde, encantadora. Adriana, tudo bem? Encantadora, boa tarde, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre humanização e eu já introduzi o fato que que é importante falar sobre o que é, né? E realmente os limites do olhar não humanizado. Como que exatamente começou, né, esse olhar para você, Adriana? Como que começou Amigas do Parto? Então, muito tempo atrás, resumidamente, eu tive um parto humanizado muito bonito no Rio de Janeiro. Cuidei da minha filha, queria cuidar dela. Então, isso significa dedicação e também o contexto proporcionou. E quando a gente está em casa com uma criança pequena, a internet vira uma referência, né? A gente tem internet para entrar em contato com o mundo. Eu estava há pouco tempo, inclusive no Brasil, havia me mudado há pouco tempo, então eu nem conhecia muita gente. E aí eu encontrei uma lista de discussão, né? Que na época era no Yahoo, sobre florais e dos florais, que eu trabalho com florais de Bach, e sobre os de lá encontrei uma pessoa que me levou para a lista, né, que me indicou a lista do parto humanizado da Fadinha, que é uma pioneira de doulagem no Brasil. A Fadinha que está no Rio e que fundou o Instituto Aurora e que foi a minha doula. Então eu comecei a participar, era a única lista de discussão, era a única no Brasil. E até então, a humanização do parto se resumia à REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, formada por um grupo de profissionais, praticamente eram profissionais, não eram mulheres, né? Assim, mulheres normais, estavam como profissionais. Era um grupo pequeno e aí começamos a conversa. E, e lá eu encontrei uma outra pessoa com quem eu conversei com o intuito de criar alguma coisa para as mulheres, com a intenção de ter um lugar onde as mulheres pudessem obter informações de qualidade, sem estar enviesadas por interesses médicos, porque não sempre, hoje em dia talvez melhorou bastante, né, eu acho, mas sempre havia um interesse. E a postura do paciente diante do médico é aquela de passividade. Só que a gestante não é uma paciente, né? Mas a postura permanecia a mesma e a gente estava ainda no pico das cesáreas, que são convenientíssimas para os médicos, né? Então, os médicos tomavam literalmente o controle do parto, do processo do parto, deixando a mulher espaço nenhum para se colocar, para se ouvir, para parir, para ser o que ela tem que ser, uma parideira, e as mulheres caladas, aceitando. Então, humanização para mim virou um canal para levar adiante o que eu já fazia em sessões analíticas, praticamente. Era uma época um pouco diferente da de hoje, porque me parece que não era tão divulgado, né? Não, não tinha nada, tanto que humanização do parto, ela se tornou conhecida graças a nós, né, que fundamos o Amigas do Parto, o primeiro site de parto, de humanização do parto no Brasil, realizado por mulheres, né, realizado por mulheres sem nenhuma conotação comercial, nenhuma demagogia, nenhum interesse por trás. Essa era a ideia, né? Infelizmente não durou muito tempo, porque já dentro do grupo começou vendo o sucesso enorme que tivemos, assim, um sucesso enorme, porque tinha uma sede das mulheres por um lugar onde elas pudessem ser ouvidas e receber informações em que as tornassem protagonistas, né? Aí já o grupo começou a desgringolar, porque surgiram os interesses, né? De dinheiro, literalmente, né? Então surgiu o primeiro curso de doula por pessoas que nunca haviam doulado na vida, e
enfim, e o grupo foi se desfazendo, mas essa era a ideia e eu queria continuar com essa ideia. E aí, enfim, não foi possível porque o interesse sempre grita, né? Sempre quando a pessoa não tem muita consciência e autoconhecimento grita muito forte. Existia alguma diferença de abordagem? No início era uma só e depois foi se Sim, no início diferenciando? a gente começou a explicar, inclusive, né, como que era o parto, o que estava acontecendo. Eu que não venho da área médica e nem tenho intenção, não sou doula, eu contribuía com a parte mais cultural e psicológica, mostra que é o ponto, no fundo, focal. Porque as mulheres não têm empoderamento, não porque o médico é mau, elas não têm empoderamento porque elas não têm empoderamento em qualquer lugar da vida, do mundo, em casa, com o marido, com a mãe, com o pai, com os amigos, com as amigas, né? A mulher, ela vem desse contexto. Então, ela não tem como mudar repentinamente e virar uma mulher maravilha quando está no consultório médico. Uma leoa como está parindo, né? É, Então, para mim, era uma oportunidade maravilhosa o parto e a questão da humanização para promover um verdadeiro empoderamento da mulher, uma virada de página na história da mulher, que iria dar um upgrade no próprio feminismo. Porque o feminismo não contemplou, quer dizer, inicialmente o feminismo foi para ajudar as mulheres a se desvencilhar da maternidade, vista como uma obrigação. Beleza? Isso é totalmente válido ainda hoje. Mas aí, como a gente vai trazer o feminismo para dentro do parto? Porque a gente também quer parir. Às vezes, a gente quer parir, a gente quer ter filhos, e tudo bem. Como ser isso? Né? Estar nesse lugar sem ser submissa, né? exatamente. Esse é o desafio maior, né? É muito grande, porque está em jogo a nossa vida, né? Nosso corpo, que é um corpo que geralmente está calado, está em jogo o nosso filho, que nós supostamente, assim, quando em geral a gente ama, quando eu estou falando em geral, porque estou falando de uma gravidez escolhida, em que a mulher está querendo ser mãe, né? Porque senão há conflitos, inevitavelmente, e não é culpa da mulher, tá? E então a mulher tinha que encontrar esse lugar. Só que esse é um processo que demora tempo, que a gente precisa ir mais profundamente para poder ajudar a acontecer. Não é uma questão racional, simplesmente. Também precisa ter, né, um conhecimento racional, que também eu escrevi muitos artigos sobre do que acontece na relação, mas também isso é mais profundo, né? O que acontece naquela relação médico-grávida, né? Quais são as dinâmicas que acontecem lá? Agora, esse foi o início, né? E para mim foi muito importante, porque esse faz parte do corpo feminino e o corpo da mulher parideira, né? O parir, o gestar e parir, amamentar e ser mãe faz parte da vida das mulheres. E não se fez muito em termos do feminismo feminismo como valorização das mulheres, tá? Para promover, para cuidar desse lugar. E a humanização me parece é o lugar privilegiado para isso. Claramente, né, são muitos anos já se passaram desde 2001, né? São 23 anos. Eu acho que todo mundo conhece o termo humanização do parto e nascimento. Se desdobraram as formas de abordar o assunto. Se falou muito de empoderamento das mulheres. Há muitos profissionais, muito mais, né, profissionais engajados nisso, até porque, infelizmente, virou também lucrativo, né? E é isso que eu comecei a ver. Agora, é complicado, né, essa coisa de quando o dinheiro começa a entrar, porque eu comecei a observar no tempo médicos pegando um bonde andando, né, para se aproveitar desse momento de explosão, né, do parto humanizado, que depois foi se chamando, não se chamando, mas foi identificado muito com parto domiciliar, porque era um lugar, era um nicho de mercado, literalmente, a ser desenvolvido. Poucos médicos atuavam nesse campo, então imagina quanto que isso rendeu, e os valores eram altíssimos. Então, assim,
dá um pouco de nojo, é essa a minha, a minha sensação, dá um pouco de nojo, porque novamente recaímos no mesmo lugar de antes. A cesárea ganhou espaço porque era lucrativa, não porque era boa Sim. para a mãe, para o bebê, porque era lucrativa. Não houve necessariamente ainda um resgate, né, de Não, alguma coisa. eu acho que é precário, eu acho que é muito pouco, porque falta a essência. E eu quero adicionar uma coisa: os médicos se aproveitaram para ganhar dinheiro, médicos humanizados, para ganhar dinheiro, não todos, tá? Mas houve uma grande promoção do parto domiciliar porque era lucrativo, era um nicho de mercado. E as mulheres, que não são santas, tá? Elas são enganadas, se deixam enganar, mas elas também não são santas, porque elas são tontas e acabam entrando no jogo. Assim como a cesárea antigamente era para elite, porque só pobre paria pela vagina, que estava no SUS, né? Não tem dinheiro para bancar a cesárea, então pobre pare pela vagina. Aí, de repente, aí a cesárea vem para as ricas. Tanto que até, assim, minha cunhada pariu assim, entendeu? Porque que é uma pessoa bem simplória de cabeça. Eu percebia que estar num hospital, uma suíte só para ela, sendo servida, era um luxo. Para que não fazer cesárea? Ué, entende? Sem dor, Sem né? dor, ela já, né? Sem dor. E assim ela fez a cesárea do meu sobrinho, contra tudo que eu falei, porque ninguém me ouviu nunca na minha família. E o meu sobrinho acabou na UTI com problemas respiratórios. Ele nasceu e já estava com deficiência pulmonar, porque ele saiu antes do tempo, porque já estava pesada aquela barriga. Então as mulheres entraram nessa de parir por cesárea, coisa de elite. Você faz as unhas, né? Você vai no Uhum. cabeleireiro. Eu vi mulheres assim, fotos baqueadas, preparadas, porque tem o show das fotos, da câmera, não sei o quê. Isso parto, isso aqui, enfim. Aí depois, com a humanização do parto, que aí foi resgatado o parto mais, entre aspas, selvagem, mais do corpo da mulher, também o parto domiciliar virou chique. É. Então, quem para em casa é chique. Novamente, claro que veio, tem que ter música, tem que ter isso, tem que ter foto. Aí virou novamente um show, como a gente vê hoje tantos vídeos de parto, um show. E tem que ser caro, porque uma coisa de elite tem que ser cara, né? Ainda é assim. Não é sempre assim, mas é muito forte, porque essa é a cultura. É a cultura. E, na verdade, então a gente não chegou no ponto. Parto é muito simples, precisa de uma mulher que esteja em si e conectada com o próprio corpo e se entregue ao processo do corpo e não à mente dela, e quase que só. Possivelmente um marido que cuide do pedaço e dê suporte, e uma parteira. É disso que a gente precisa. O parto é muito simples, muito simples. Toda essa parafernália é marketing. Quais são as necessidades que você viu na época e quais você vê hoje em relação a humanização e também a abordagem, né, do Migas do Parto? Mais seriedade, né? Mais ética, mas as pessoas precisam se conhecer melhor. O apelo do dinheiro é um feitiço que permeia todas as áreas da sociedade. E se a pessoa não se dá conta, não se der conta disso, ela vai entrar. Sem a consciência, é isso que as pessoas não entendiam. Psicologia. Tem que ter psicologia, mas psicologia profunda, não psicologia comportamental. Psicologia profunda, tem que entender os bastidores. Ainda mais no parto, porque no parto não dá para trabalhar só com o mental, que é o que a humanização, entre aspas, que ganhou espaço, porque foi a mais fácil de vender e a mais superficial, e é a humanização da cabeça, que eu chamei por princípio. Por princípio, você tem que fazer assim, 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 assado. Inclusive, as mulheres eram criticadas
e até rejeitadas quando não pariam do jeito que era preconizado, né? Quando elas falhavam. Eu ouvi muitas mulheres falando isso para mim. Até hoje, entendeu? É uma falha dela, porque ela não conseguiu, mas porque ela foi preparada para o parto só no mental. E agora entrou um pouco de psicológico, mas é muito superficial. É só no mental. Então a mulher foi abastecida de evidências científicas, porque essa é a abordagem que ganhou, né? A concorrência dentro do Amigas do Parto, houve um racha. Eu, obviamente, sozinha, porque quem que vai querer não pensar no dinheiro em primeiro lugar? Só eu que eu conheço, entendeu? As outras entraram na onda do dinheiro rápido e começaram a montar cursos de doula sem nunca ter doulado na vida. Eu achei aquilo assombroso, mas minoria, né? Então, a onda foi como o processo psicológico, cultural, social, porque é social, cultural, psicológico, é mais complexo e requer mais neurônios para, né? Desculpem o cinismo, mas requer mais cabeça. Aí se pegou a onda da medicina, ou seja, vamos trabalhar com as evidências científicas. Então, as doulas viraram experts em evidências científicas, que não é o trabalho delas, passaram essas informações para as mulheres. É claro que a gente tem que saber alguma coisa, mas a nossa, como parideiras, como mulheres grávidas, o nosso centro é a relação de confiança que a gente tem com o profissional e com a gente. Se eu coloco na minha cabeça as evidências e entro na relação com o médico já no pé de guerra, como que eu vou soltar a pelve, soltar o canal uterino e permitir que o trabalho de parto flua? Então ficou um negócio racional, porque era fácil. E aí, o que aconteceu? Eu vi o movimento das doulas ganhar um espaço para concorrer com o médico. Foi vendida até a ideia de que a doula era um novo anestésico. Com uma doula, nem dor você vai sentir mais. Então, ela concorreu, ela pegou, ela praticamente deslocou. É um processo demagógico mesmo. Deslocou a confiança que a mulher depositava no profissional médico para a doula. É esperto. Então, a mulher tirou a confiança que ela tinha no profissional médico para depositá-la na doula. Aí a doula ganhou tudo, exatamente como o médico ganhava tudo, todo o poder sobre a situação. Isso é sacanagem na minha. Não é completamente consciente, mas é uma boa sacanagem. Porque, inclusive, o médico, de qualquer forma, acaba sabendo mais do que estudou para isso, né? Sim. Então, não é esse o movimento. O movimento a ser feito é, em primeiro lugar, a doula, muitas doulas, né? Porque eu acabei formando doulas com profissionais que faziam doulas e enfermeiras obstétricas que faziam essa parte. Eu nunca assumi, eu nunca fui ensinar as doulas a serem doulas sem eu ser doula. Eu trabalhei sempre com a parte social, cultural e psicológica. Então, o que precisa é que eu vejo que as doulas elas começam, né, como mulheres que estão, na verdade, em busca de si mesmas. Elas estão querendo entender a si mesma, é o corpo, elas estão se reapropriando do feminino, de uma dimensão do feminino, através da doulagem. A doulagem tem um valor pessoal, em geral, né? Depois deve ter as exceções ou pessoas, mas assim, eu vi muitas mulheres despertando para a doulagem porque era um caminho para retomar contato com a própria feminilidade, com uma dimensão do corpo que de fato não tem, né? É esse o caminho que precisa ser aprofundado. É por aí, porque a doula é uma mulher, em primeiro lugar, ela também está submetida aos condicionamentos sociais. Não é que ela desceu da lua toda poderosa, ela está submetida aos condicionamentos. Ela também passou pelo médico uma hora na vida e ficou assustada. Quem não, né? Sim. A nossa saúde é muito importante. Ela também passou por uma mãe, por um pai, por um namorado abusivo, por não sei o quê, nas ruas. Como que essa mulher, doula, trabalhou isso tudo nela? Porque o que ela vai fazer com essa mulher parturiente, gestante,
é uma consequência de quem ela é. Mas essa abordagem é a psicanálise pós-junguiana. Entendo que ninguém entenda, mas essa é a abordagem, ou seja, você não tem como passar para o outro aquilo que você não é. Quais são as limitações das pessoas da área, ou até mesmo das mulheres, entenderem isso? Então, olha só, como o campo da humanização se ampliou enormemente, então tem doulas nos hospitais, como tem que ter, enfim, e as realidades são complexas. Eu concordo. Não é fácil uma doula entrar no hospital, desbravar, né, no meio das equipes médicas, da administração, um espaço para si, em nome da mulher também, para ajudar a parturiente. Não é fácil. E não é fácil também para as doulas entre si, porque há competição e grupos que excluem. E já que se criou uma dinâmica de poder dentro do mundo das doulas, né? Agora, mais uma razão para aprofundar em si. Porque eu vi doulas que, para poder participar do parto no hospital, se submetem ao médico. E aí amenizam, entre aspas, banalizam, no fundo é uma banalização, o desconcerto da mulher. Não consegue ajudar, porque elas ficam entre dois poderes. Na verdade, um poder superior social, que é da equipe médica, às vezes inteira, né? E a própria mulher, a qual elas deveriam ser fiéis, mas elas não são fiéis a si próprias, elas não sabem como administrar isso, porque não tem uma receita para isso, de fato. Aqui a gente está lidando com algo completamente novo e por isso muito promissor e muito bom. Mas você tem que ir se trabalhando. As doulas são formadas e aí elas acham que podem fazer, né? Inclusive nos meus cursos, assim, teria que ter mas elas não se dão conta que tem que ter um investimento. Então, eu até tentei criar alguma coisa, mas tem que ter um investimento de si, que também custa dinheiro, porque isso é trabalho. Para elas aprenderem a lidar um grupo de suporte e é como se fosse um estágio constante, porque não é que você lida com essas realidades assim facilmente. Pergunta para essa doula por que ela quer ser doula. Eu acho que é importante isso. Por que a pessoa quer ser doula? Qual é a dela? O que ela está buscando? Ela tem que ser consciente. Como hoje se alastrou a humanização e a doulagem, e está cheio de cursos, virou também um trabalho fácil, eventualmente. Uma formação curta, basicamente curta, e pode virar um lugar de poder, porque você tem um poder, você já entra sendo alguém, porque tem socialmente já tem um valor a doula. Então você pode ser uma menininha assim, sem muita consistência, mas você chega com a palavra doula, que virou, uau, é uma doula, eu tenho que ter uma doula. Não, inclusive, para gestantes, não é necessário ter uma doula. O que a fadinha fez no meu parto, para vocês saberem? Ela ficou num canto, recitando mantras. Não atrapalhou, nem entrou, não era protagonista. Quantas doulas são hoje protagonistas dos partos das mulheres? Elas sabem, elas administram, elas chegam. Então, qual é o playlist? Mas que playlist? Assim, nada disso. Entra em você, esteja com você, no silêncio da tua interioridade. Que playlist, que foto. É tudo um show. Aí, quando eu estava no processo do expulsivo, que para mim foi mais doloroso, ardeu, ela sentiu, porque ela é intuitiva, ela não pergunta, ela não tá, ela tem que estar, ela também está conectada. Ela sentiu, ela foi fazendo cromoterapia, ela sentiu que tinha que usar uma cor, que no caso era o dourado. E ela jogou a cor dourada. E eu percebi naquele momento, porque eu não estava no planeta não sei das quantas, a mulher não vai fora de si, gente. Eu estava perfeitamente consciente e eu percebi a cor, eu percebi que ela estava fazendo alguma coisa e que aquilo estava ajudando, inclusive, estava ajudando. Isso foi, mas a minha relação era comigo, meu corpo, e depois a minha médica obstetra, que era maravilhosa, maravilhosa. Uma pessoa da antiga guarda me cobrou o piso, porque eu não tinha plano, me cobrou o piso, né, do preço lá. É só.
Então eu estava com ela e com o pai da minha filha, que estava me sustentando quando eu precisava, enfim, estava lá. Que eu queria que ele estivesse lá, não me tocasse muito, mas estivesse lá. É assim que é assim. Agora virou ir para as doulas é conveniente, porque é um mercado. O fator psicológico é muito importante, mas eu acho assim uma incongruência também o distanciamento do conhecimento ancestral, né? Das parteiras mesmo, raiz, né? Que não... E entra pelas evidências. Não, mas quem criou esse movimento, essa onda, quem criou, a pessoa que criou, é completamente desconectado do próprio corpo, mas completamente. Eu ouvi relatos inúmeros de coisas absurdas acontecendo que ela fez. Porque apesar de eu ser minoria, as pessoas sabendo do país inteiro vinham falar comigo. Porque eu botava a boca no trombone para receber porrada, basicamente, porque ninguém ousa. Tanto é que em São Paulo virou, por muitos anos, um reduto mafioso. Ninguém podia trabalhar em São Paulo. E se alguém ousasse levantar a voz contra essa pessoa, era calada, era caluniada e ela perdia clientes. Me falaram, eu vivi na pele e mais de uma pessoa me falou isso. Então, assim, o lobo perde o pelo, mas não o vício. Se a gente não fizer um trabalho profundo, a humanização é uma porcaria, é uma roupagem para a mesma coisa. Tem tanta propaganda, né? Tem tanto curso. Eu vi aquele curso de doula, né? Era uma empresa, um business. E aí eu vejo a dona da empresa doula, né, de formação de doula, assim, prometendo 10 mil reais, no mínimo, por mês de ganho, se você se torna doula com ela. Aí tem uma foto dela, né, de primeiro, assim, uma foto inteira do corpo dela na página do site, assim, toda provocatória, com um peito gigantesco exposto, assim, o que tem a ver isso com doula, gente? O que tem a ver isso com doula? Porra, é sério, é né? uma coisa assim absurda, absurda. Você vê a humanização no Brasil diferente dos outros países? Não sei dizer. Eu não tenho suficiente conhecimento para isso. Eu acabei, quando criei os cursos de humanização do parto, né, de doula, educadora perinatal, e sobretudo, e os livros, os profissionais aos quais eu me relacionei foram todos da América, quase a maioria da América Latina. Tem muita gente boa, mas eu não tenho profundo conhecimento para dizer. Eu acho que o conceito de humanização do parto é muito mais tem um potencial muito mais poderoso no Brasil do que nos Estados Unidos, que nem existe. Nos Estados Unidos, onde eu moro, é parto natural, movimento do parto natural, porque os americanos são corpo, né? É corpo, depois tem o espírito lá em algum lugar, mas não tem a alma no meio, nada. Então eles reduzem o negócio a parir sem intervenções. Então é muito fraco o conceito. Não tem como traduzir. No Brasil, mas tem um caos desgraçado, mas tem um potencial, né, de desenvolvimento de um conceito muito mais complexo, equilibrado, inclusive, e potencialmente transformador. Porque não é simplesmente... No começo, eu lembro, no comecinho, alguns médicos falavam, mas como humanização, gente? É humano, tudo é humano. O que é humanização? Não, não é humano. Humanização não é ser humanos, né? Inclusive o parto tem que ser mais animal, como justamente o Dan falou, e menos humano, né, nesse sentido. O Brasil tem esse potencial, inclusive na Itália, por exemplo. Se bem que na Itália eu tive um ótimo suporte, mas é que, não sei, no Brasil tem alguma coisa de fato, e Portugal está mais atrasado, bem mais atrasado do que o Brasil, que eu saiba, pelo pouco que eu sei, mas isso confirma aí. E é uma questão meio que de sorte, ainda continua no Brasil, mas a sorte pode ser minimizada, gente, se a mulher, e aí a gente entra numa outra questão, se a mulher atinar
para o fato que ela tem que virar protagonista antes de parir. Antes, não Sim. na hora do parto. E não são os 2 encontros ou 3 encontros com uma doulinha antes do parto que vai mudar a coisa. Novamente, a mentalidade da própria parturiente é uma mentalidade gestante, é uma mentalidade utilitarista. Ela está ela está simplesmente contratando um serviço, ela não quer mudar muito, é por isso que é complicado, porque as mulheres também não estão muito afim de mudar porcaria de nada, elas querem o servicinho lá, querem as fotos, querem aparecer e pronto. É. Lembrando também que a gente vive numa sociedade, e isso se estende, eu acho, minha Assim opinião, para essa área, que cria necessidades, que né? cria. Sempre vai se criar uma É, necessidade é, nesse é contexto. por isso que é importante entender isso. A doulagem e a humanização do parto, elas se inserem nessa mesma sociedade, que é uma porcaria. É uma sociedade de consumo, é, exibida, né, marqueteira, você vende qualquer coisa, é uma sociedade superficial, banal, então acaba que se a pessoa que trabalha na humanização não for séria o suficiente, profunda, interessada, não tiver, sei lá, alguma coisa a mais dentro dela, ela vai simplesmente, poderia estar fazendo um outro trabalho, a mesma coisa. Não muda muito. Isso que é só. Então, eu estou interessada, como sempre, nas pessoas que estão querendo melhorar isso, né? Querendo ser, querendo entender o âmago da coisa e levá-lo adiante. Eu queria falar uma coisa sobre a humanização dentro da psicanálise, porque esse é um conceito que eu uso, que foi criado por Silvia Montefoschi. É específico, entendeu? Então, para mim, humanização não é simplesmente a mulher ser ouvida, né? Se sentir segura durante o parto, porque senão o canal não abre, né? Ela ser respeitada, ter as suas vontades respeitadas, tudo isso faz parte, mas o âmago é um outro, e é de lá que eu falo. O âmago é que o processo de humanização é o mesmo processo idêntico que acontece na análise, que eu pratico, que é um processo em que o paciente, o analisando, ele, ele aprende a assumir a responsabilidade sobre si, né? E assim e descobre os condicionamentos que o limitam, condicionamentos internos, medos, vários tipos, e condicionamentos externos, inclusive mostrar para os outros as fotos, né? E tirar o foco daquela experiência para mostrar para os outros. É um condicionamento, como sempre falou, né? É social. Agora, para a gente se descondicionar, a gente tem que crescer em autoestima, senão a gente não consegue. É muito forte sucumbir. Então tem que crescer em autoestima, que vai junto com a consciência de si, que vai junto com a autodescoberta de novas qualidades, de novos aspectos de nós que nos dão força para sair do condicionamento. Então O isso, que seria autoestima, Adriana, nesse caso? saber estar de pé, não desmoronar, mesmo que você vai contra todo mundo. Não desvalorizar o teu parto porque ele não está com fotos bonitas na internet. Porque todas as amigas têm, porque eu não estaria nem aí, porque eu não lido com isso. Mas uma pessoa que tá, eu tenho uma paciente que ela nem consegue ter Instagram, porque ela se compara com todo mundo. Ela não consegue. Aí, e quantas pessoas tem assim, que vivem olhando? Eu tinha uma outra paciente que fazia a mesma coisa, mas aí ela conseguiu, porque ela tem mais estrutura. Então, assim, ela vivia com um bebê maravilhoso, né? Pequenininho, ela ficava sempre olhando as famílias, essas coisas, né? Os influencers. E eu falei, mas assim, você desloca a tua atenção para uma outra realidade que não é a tua, você não está vivendo, você cria fantasia, você abre um canal, diga, um portal para todo tipo de devaneio, e você não tem a menor ideia do que acontece. O fato que a pessoa fale que ela está feliz, que tem um sorriso lá na cara com os filhos, o que significa isso? Como é que a gente pode acreditar nessas coisas, gente? Assim, é muito infantil, no fundo é infantil.
Ela parou completamente. Mas é isso, entendeu? Então, autoestima é você se sustentar num posicionamento no mundo que é diferente dos outros. E não porque você está na defensiva, porque você está bravo e aí você ganha, né, uma certa garra. Não, porque realmente não interfere tanto mais com você. E isso vale para as doulas, porque elas também, muitas, eu soube de doulas que são bullied por doulas, por associações de doulas. É uma palhaçada. Assim, então, humanização é esse processo da gente assumir sempre mais quem somos, como somos, e interagir com o mundo a partir das nossas verdades e transformando, portanto, o mundo, sem ser esmagados. Isso é humanização. E esse é um processo que todo mundo, de alguma forma, tem dentro de si. Mas como não tem consciência e não sabe se trabalhar, porque não tem literalmente os instrumentos para isso, o entendimento para isso, acaba se extraviando pelos caminhos do marketing. E superar esse processo seria, então, a mesma lógica ou caminho da psicanálise pós-junguiana. Que não é para doentes, né? É um processo de educação. Por isso que eu chamei o Instituto de Instituto Internacional de Educação Psicológica. A pessoa tem que saber se possuir, né? E não estar à mercê de tanta coisa. Porque tem gente do mal mesmo, né? Mas tem muita gente que não sabe e que fica à mercê. Então, é um processo de se entender, de se educar, né? De encontrar os recursos para ter uma compreensão de si que permita trilhar um caminho novo. Eu criei o curso de doula parto muito tempo atrás, com base no livro doula parto e em algumas outras contribuições de profissionais, né? E esse curso foi já atualizado uma vez e eu estou atualizando agora com novos vídeos, que são essas lives, porque eu acho mais divertido fazer uma live com alguém do que falar sozinha. E então esses vídeos, essas lives vão virar vídeos que vão ser, vão se juntar ao curso de formação de doula parto que está na plataforma do Eduz. O ponto principal é o fato que a humanização ainda está sendo praticada de uma forma reducionista, diria, para usar uma palavra mais bonita. Até lá, Um então. abraço a todos. Tchau, Raquel. Obrigada. Obrigada.